O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do nosso programa Muito Mais Saúde, levado semanalmente à sua casa e que busca informações para que vocês tenham toda essa gama de informações trazidas aqui por colegas de várias áreas da saúde. E nós estamos falando hoje com o Robson Cunha. Robson é um companheiro nosso que já veio aqui mais uma vez. E nós vamos comentar com ele. Robson é um psicólogo de formação, tem o seu consultório, e ele vai falar conosco algumas coisas a respeito do tema depressão. Depressão hoje é uma palavra muito usada, é muito comum a gente ver todo dia, meu tio está com depressão, minha esposa está com depressão, a professora afastou-se das aulas por depressão, aquela funcionária tão boa da loja está de licença médica por depressão. Então, o Robson vai abordar essa questão depressão do ponto de vista psicológico, porque como psicólogo, ele usa apenas as armas da terapia, da palavra, do esclarecimento, ele faz a psicoterapia sem uso de medicamentos, diferentemente do psiquiatra que muitas vezes usa mais o medicamento e menos a terapia da palavra, da conversa, do esclarecimento. Então, estamos hoje aqui com Robson Cunha. Robson, boa noite. Boa noite. Prazer receber você aqui. Prazer é meu. E nós temos todo esse tema, né, Robson? As pessoas hoje falam muito, e você, como um profissional da área da psicologia, deve receber muita gente no seu consultório com esse tipo de problema, né? Sem dúvida. Hoje a questão de depressão é um caos total, né? Por muitas dificuldades, né? Práticas e objetivas, além também do que são afetados por essas práticas e por essas questões objetivas, né? E muito também pela questão inicial do ser humano, a questão parental, em que é o primeiro momento da vida de um ser humano é dentro de casa. É ali que ele tem contato com o ser humano, com o dia, com a noite, com as questões todas de necessidades, né? Que são supridas inicialmente pela mãe e pelos pais mais à frente. Mas a questão afetiva é muito difícil. Porque num casamento, duas pessoas se encontram e cada um leva a sua bagagem enquanto filhos. E essa bagagem vai interferindo na relação, agora pais, com os filhos recém-natos, né? Então, o que acontece? Hoje, há pouco você falava, né, de pessoas, tios e pais e tudo, né? Há uns 30, 40 anos atrás, a depressão, ela atingia mais os idosos. E toda essa dificuldade de vida, essa correria e tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos vivido ultimamente, né? Hoje até criança tem depressão. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. Criança de 5 anos, 7 anos. Tem diagnóstico de depressão. Com diagnóstico de depressão. E a depressão é uma doença, é doença. As pessoas precisam de compreender que é uma doença. É uma doença grave, porque ela surge silenciosamente. A princípio, com um desânimo, com o chamado preguiça, né? E aí está triste, está melancólico. A depressão já está começando a atingir o ser humano. E quando a pessoa percebe, está numa fase muito grave, aquela fase em que a pessoa não cuida mais da sua aparência pessoal,
tem dificuldade de fazer as higienes, uma coisa simples do diário, né? Não come, não quer trabalhar, não quer sair, não quer brincar, não quer fazer nada. E acaba ficando em clausura. E muito mais importante do que a clausura física, né, de estar dentro de casa, é a clausura que o ser humano vive dentro de si mesmo. Porque a vida começa a ter uma visão de preto e branco, perde todo o colorido da vida, né? Então isso vai cada vez, a tendência é cada vez piorar. E é difícil das pessoas aceitarem. E aqui no nosso Brasil, nós temos uma dificuldade em que as pessoas não buscam um psiquiatra, um especialista. Geralmente buscam aquele médico que é amigo da família. Às vezes um clínico geral. Um clínico geral, que com boa vontade, né, ele então atende aquele paciente e passa, a princípio, uma medicação, mas sempre orientando para que busque um especialista. É verdade. Né? Isso acontece muito com os colegas, eu percebo isso, né? É comum, mas é comum também eles orientarem seus pacientes para que busquem um especialista. Mas buscar um especialista tem um estigma ainda, incrível, Norberto, tem um estigma ainda. De quê? Da palavra psiquiatra. Não, eu não sou louco. É, exato. Existe esse estigma. Existe. Realmente você tem razão. Estigma, né? Uma época nós trouxemos aqui o doutor João Alberto Madeira, um colega psiquiatra. Excelente. E ele disse que muitas vezes as pessoas ligavam para ele: doutor, como é que eu vou fazer para convencer o papai ou o meu tio a procurar o senhor? Porque o senhor já trata de alguém aqui da família. Pois é. E a pessoa diz: ah, mas ele é médico de louco. Não é esse mal entendimento. É isso que eu busco desmistificar, né, com os pacientes. Ah, não, porque eu prefiro buscar um neurologista. Aí eu explico para as pessoas que me buscam que psiquiatra é uma especialidade, neurologia é outra especialidade e psicólogo também é uma outra especialidade. Cada um trabalha dentro da sua formação. Sim, e nós interagimos entre nós mesmos, né? Muitas vezes até com a própria neurologia, né? Com certeza. É, porque hoje está muito em voga também, e a tendência é essa do mundo, da necessidade das pessoas, é a neurociência. E eu tenho buscado estudar bastante a neurociência, porque as dificuldades da mente, né, da nossa psique, elas começam a interferir no nosso organismo, né? E isso já se torna uma complicação maior, porque aí não vai só fazer a psicoterapia, não vai só tomar uma medicação controlada, dali a pouco vai ter alguns problemas neurológicos importantes e algumas vezes até irreversíveis, né? E isso é importante. Eu, inclusive, agradeço hoje o seu convite para que a população, para que as pessoas se conscientizem que psiquiatra não é médico de louco. É verdade. Há pouco tempo também estivemos juntos aqui com o doutor Carlos Leal e com sua esposa, doutora Miriam Bustamante, né? E ficamos conversando aqui, o Carlos frisou bem isso. A pessoa que busca um psiquiatra, ela não está louca. Pelo contrário, ela está tão lúcida nesse sentido que ela busca ajuda. Que está buscando ajuda. O louco, ele não sabe onde está, mas é essa questão do preconceito, das pessoas estigmatizarem. Né? Seria como se amanhã alguém dissesse: ah, eu vou procurar ajuda com o Dr. Robson porque ele é um psicólogo. E alguém dizer: não, mas o psicólogo só trata de gente maluca. Também é outro tipo. Que é uma loucura. Que, né? Graças a Deus, isso vem diminuindo. Vem diminuindo, sim. As pessoas hoje, por exemplo, a questão do câncer. Hoje, quem tem câncer, a maioria diz: ah, eu estou tratando de um câncer de mama. Esses dias tivemos aí um belo programa com as senhoras da AMA, a Associação da Mulher Mastectomizada, né? E falando aqui abertamente: olha, eu tive câncer, estou curado, ou estou em tratamento, aconteceu isso. Quer dizer, não tem mais aquelas coisas das pessoas esconderem, né?
Houve uma época, e você sabe bem disso, que as pessoas não falavam a palavra câncer. Com medo de atrair a doença. Doença ruim, aquela doença. Isso é falta de informação. De informação, né? De informação. Muito bem colocado a questão câncer, né? Porque hoje existe um estudo de que um dos fatores que promovem o câncer, um dos fatores, é um conjunto de fatores, inclusive é uma questão familiar, uma questão genética provável, né? Que a depressão ajuda a desenvolver o câncer. Com certeza. Então, a depressão é algo que me preocupa por demais, né? Perdão. Certa feita, eu vi um programa na televisão, aliás, uma propaganda, que me chamou muita atenção e até hoje eu guardo isso na minha memória. Uma propaganda em preto e branco, como eu dizia agora há pouco, a depressão tira o colorido da vida, né? E isola as pessoas. E nessa propaganda sobre depressão, sem som, sem música, sem fala, sem nada. Apenas uma pessoa andando sozinha na beira da praia, com a sandália nos dedos, nas mãos, né? Caminhando. De repente, essa pessoa para na areia, coloca a sua sandália na areia e começa a entrar no mar. E vai entrando no mar e vai sendo coberto pelo mar e tem uma hora que a pessoa não aparece mais. Então vem uma coisa que me chocou muito e deve chocar. Depressão mata. Eu tenho isso até hoje e isso eu converso muito com os meus pacientes. E sempre que eu tenho oportunidade de conversar com as pessoas sobre depressão, eu coloco essa propaganda, que devia inclusive voltar, no meu entender, porque o povo precisa de se conscientizar de que depressão é uma coisa muito séria, uma doença seríssima. E muita gente nunca mais se recupera. Você falou uma coisa, Robson, eu hoje atendi no consultório uma senhora que eu trato dela e da mãe há muitos anos, e ela me perguntou ao final da consulta, o senhor soube da mamãe? Eu digo, não, o que aconteceu? Mamãe faleceu. Eu digo, mas sua mãe estava bem, estava curada. A mãe dela teve um câncer de mama que foi pego no início, há mais de 15, 18, quase 20 anos. E nesse tempo todo fez os tratamentos, seguiu os protocolos do Instituto do Câncer no Rio, que ela foi operada lá, moravam lá, vieram para Friburgo, e a tempos em tempos ela ia ao INCA para o médico que acompanhava, fazia o acompanhamento. E estava dada como curada, depois de 6 anos, então, estava tudo bem. Recentemente, há uns 2 anos, o irmão desta moça, filho desta senhora que teve um câncer, apareceu com um tumor na cabeça, era um tumor maligno e veio a matar o rapaz, morreu daquilo. Depois da morte desse filho, ela me disse que a mãe entrou numa depressão severa, de tristeza naquela idade, e o câncer que estava curado ressurgiu. Olha. Na cicatriz da cirurgia e ressurgiu ali já com metástase para o pulmão, para os ossos da coluna, assim de uma forma muito violenta. E elas correram atrás do médico lá no Rio e ele disse, olha, isso aí, uma das causas foi que a depressão causou uma queda brutal na imunidade. Do sistema imunológico. Existem outras causas, mas ele atribui assim, isso despertou o problema. Para você ver como a questão realmente é séria, a depressão, ela mata. Robson, nós estamos terminando aqui esse primeiro bloco, daqui a pouco nós voltamos. Até já, meus amigos. Meus amigos, estamos de volta aí com o psicólogo Robson Cunha, falando a respeito de temas como a depressão, e esse segundo bloco, o Robson me disse no intervalo que gostaria também de comentar algumas coisas que a gente vê no dia a dia, na televisão, nos jornais,
a respeito da agressividade de jovens nas escolas, como essa agressividade se volta contra os professores, que clima ruim que tudo isso cria para todos os dois lados, para aqueles professores, para os estudantes. Mas antes de nós começarmos a conversar, vamos ao momento Freelab. O Freelab traz hoje para você uma dica de saúde a respeito do colesterol, que é uma gordura que se encontra em nosso sangue. Quando em níveis normais, tem uma importante função na elaboração de hormônios e da vitamina D. Quando excessivamente elevado, é prejudicial à nossa saúde, provocando doenças cardiovasculares. Os principais fatores de risco para um colesterol elevado são o fator genético, a obesidade, a falta de exercícios físicos e uma dieta inadequada. Os sintomas não apresentam sintomas. As placas de gordura que se depositam nas artérias são silenciosas, levando muitas vezes o paciente a um surpreendente infarto, obstruções arteriais e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção é feita principalmente a partir de exercícios físicos e de uma dieta controlada. O Freelab, com a sua tradição de qualidade, oferece a você todos os exames necessários, não somente para o diagnóstico, como também para o acompanhamento dos tratamentos relacionados ao colesterol. Estamos de volta aí conversando com o psicólogo Robson Cunha. E eu gostaria que o Robson abordasse um pouquinho essas coisas da violência que hoje invadem as escolas. Volta e meia nós temos assistido nas televisões estudantes agredindo a si mesmos, aos seus colegas, meninas se atracando, a turma em volta aplaudindo a briga, rapazes dando facadas, levando armas para dentro da escola. E alunos, tanto meninos como meninas, agredindo, desrespeitando os seus professores, só porque estes querem que eles cumpram certas exigências de convivência, né? E essa dificuldade. Então, nós estávamos comentando também aqui sobre esse Estatuto da Criança e do Adolescente, que cria dificuldades. Eu me lembro que essa semana passada, uma criancinha, um garotinho de aparentemente 7 anos, pelo que eu me lembro, teve uma crise, vamos dizer assim, um surto de revolta ou de raiva, alguma coisa houve com aquela criança, e essa criança começou a jogar livros, cadeiras na sala, jogar tudo pelo chão e num estado assim de grande revolta. E a professora, a chefe, não deixou que ninguém tocasse a criança, temendo que aquilo fosse considerado como um crime, uma agressão. O guarda veio querer segurar o pequenininho, não, larga. E ela perguntando, chamem o juiz de menores, chamem o psicólogo, chamem o conselho tutelar, alguém que possa controlar esta criança, o que podemos fazer? E ficaram todos ali, vamos dizer assim, bloqueados com medo da própria lei. Não sabendo o que era possível fazer, o que não era possível. Eu estava comentando com o Robson. Eu sou de uma época em que os pais, muitas vezes, em momentos extremos, exerciam a sua autoridade e nos davam palmadas. Usavam alguma varinha, davam até correadas. E essa geração que levou correadas, tapinhas, palmadas, a grande maioria venceu na vida, se tornaram cidadãos de bem, mulheres de bem, chefes de família, professores, médicos. O próprio Robson é dessa geração, é um psicólogo bem-sucedido, tem sua clientela, é respeitado, e não ficamos malucos nem traumatizados por isso. Hoje, as crianças são intocáveis. E será que isso realmente vai fazer com que elas sejam melhores pessoas ou não? Isso são coisas para discutir. Mas aborda um pouquinho, Robson, essa questão da agressividade que hoje a gente vê todo dia, né, na televisão, dentro dos colégios. Norberto, isso é uma questão que me preocupa tremendamente. Porque, como eu falava há pouco, o primeiro contato que o ser humano tem é dentro de casa, com a família, né? E hoje nós vivemos, na verdade, nós vivemos contravalores, né? O que era certo na nossa época, hoje é errado.
né? Falam de mico. Ah, isso é mico, né? E o que era errado hoje é aceitável dentro de uma sociedade, né? E a sociedade começa em casa, começa na família. Da família vai para o vizinho, vai para a rua, vai para o bairro, né? E vai se formando então a sociedade. Mas hoje nós estamos vivendo uma situação muito difícil, com um futuro que eu não fico tão feliz e tão tranquilo, né? Eu tenho as minhas esperanças, porque nós no consultório fazemos aquele trabalhinho de formiga, né? E aí, um de cada vez. Um de cada vez, e vamos tentando disseminar, né? Levar, né? Uma outra ideia de sociedade, uma outra ideia de ser humano. Você falava agora há pouco do ECA, né? O ECA foi um instrumento muito bom, só que ele não foi revisto, ele não vem sendo reciclado. Ele não acompanha os tempos. Então, eu entendo que se faz necessário, assim como a lei também, né? A lei, a própria Constituição, nós não mexemos de vez em quando? Por que não mexer também no ECA de acordo com as necessidades, né? Sobretudo para dar um respaldo muito importante ao professor. Ninguém existiria como profissional se não fosse o professor, né? Até o próprio professor precisa de um professor. Então, é uma situação muito séria, uma situação muito difícil, porque a família, isso eu ouço muito das escolas, a família passa a responsabilidade para a escola. E é completamente distorcido, porque a escola é para informar e a família é para formar. Formar o quê? Formar caráter. Formar caráter, sobretudo uma consciência de limite que hoje não acontece por questões de conflitos dentro da própria casa. Agora, isso não vem de hoje. Isso vem de toda uma situação, já coisa de uns 20, 25 anos, que eu senti essa mudança muito forte, né? Não foi aquele tapinha, aquele castigo que nos fez mal. Pelo contrário, né? A repreensão, muitas vezes, é amor. Uma negativa é amor. Mostrar ao filho os limites que são necessários para um convívio social. O próprio Papa, numa das suas falas para a população em Roma, na Praça de São Marcos, né? E ele dizendo lá que muitas vezes o tapa que uma mãe dá em seu filho é por muito amor. É um ato de amor. E dói mais nessa mãe ou nesse pai do que propriamente na criança. Exato. E ele contando lá nos seus tempos de padre na Argentina, de bispo, que ouvia de pais pedidos, né, de perdão por terem agredido o filho, no sentido de dar um tapa, dar uma palmada mais forte, e dizendo assim, depois que fiz aquilo eu não me perdoei mais, será que errei tanto assim? E ele dizendo então que via o sofrimento daquele que dava uma palmada, que sofria mais do que a criança que levou a palmada. Isso daí é muito importante que você está colocando, a questão do choro, né? Né? Os pais entendiam, na nossa época, que é melhor que os filhos chorem por causa de uma palmada do que chorar depois sendo cobrado pela vida. Por falta daquela palmada. Por falta né? daquela palmada. Né? Então, a questão levantada por você, da questão de professor-escola, é muito importante. Os professores sofrem hoje uma pressão muito grande e eu vejo isso com muita tristeza, porque eles estão ali na ausência dos pais durante o horário escolar. O professor representa o pai. O professor substitui o pai. Ele está querendo passar para aquela criança conhecimentos que ela vai precisar na vida. E quando essa criança comete alguma coisa que não deveria, os pais, ao invés de apoiarem o professor, não apoiam. Vão contra vão o cobrar professor. A escola. E aí a criança diz, bom, eu estou protegido, eu posso pintar e bordar
que eu estou protegido. É aí que deixa de existir a consciência de limite necessária ao convívio social, né? Você sabe, Norberto, que hoje, estatisticamente provado, eu vou falar aqui do nosso estado, né? Porque eu não tenho um conhecimento mais amplo. O professorado do nosso estado, 40%, quase 50% dos professores estão afastados por depressão. Olha só que coisa grave, hein? Gravíssimo. E o que levou essa gente a esse estado de depressão? O contato com a agressividade das crianças, com o meio ambiente ali? Com a falta de consciência, com a falta de assumir responsabilidade da própria família, né? Porque os pais hoje entendem que eles têm que trabalhar para ter dinheiro, para dar um celular, para dar um eletrônico, para dar um computador e dar amor, e dar educação, dar formação de caráter, de limites. Não vem acontecendo. Claro que eu estou falando em tese. Graças a Deus ainda existem boas famílias, né? E bons filhos também. Mas nós temos aqui, por obrigação, levantar também toda uma dificuldade que está caminhando para um caos social que se inicia na família. Esse fenômeno que nós estamos vendo aqui nas nossas escolas, Robson, a gente viu em filmes americanos. Sim. Que traduziam a realidade deles, quando você via filmes em que os professores eram ameaçados por gangues que se formavam dentro daquelas escolas de ensino médio dos Estados Unidos, e que um professor, de repente, virava lá um vingador, né? Destruía a gangue, brigava, no fim os alunos davam razão a ele, mas os professores eram intimidados pela violência. O processo muito agressivo. Né? Agressivo. E isso hoje nós estamos vivendo aqui. Infelizmente. Acredito que lá continue também, né? Lá continua, então, de uma maneira bem pior, né? Porque os alunos lá, inclusive, têm reações de psicopatas, né? Que entram na escola matando o professor, matando o aluno, que já está acontecendo aqui. Tivemos alguns casos. Tivemos alguns casos, né, lá no Rio. Mas o que preocupa é isso que você falou. A família, ela está perdendo aquele espaço de ser o lugar onde se forma o caráter. Exatamente. Então, você vê filho agredindo a mãe, agredindo o pai. Há pouco tempo, uma colega médica, pediatra, me disse que o seu consultório, num determinado dia da semana, passou por um vendaval, um furacão. Uma criança de seus 6, 7 anos, irritada, que estava esperando a vez lá, a criança queria ir embora, queria tomar sorvete, a criança dava chute nas pernas da mãe, puxava a blusa da mãe para rasgar, jogou a bolsa da mãe no chão, jogou lá algumas coisinhas, uns objetozinhos que tinha no consultório de brinquedos, jogou nas paredes, e pintou e bordou, e a mãe só dizia, calma, calma, calma. Essa minha colega pediatra depois me disse assim, conseguiu acalmar a situação, atendeu a criança, logo para a criança ir embora, ela disse assim, essa mãe um dia, se ela não mudar de atitude, ela vai ser vítima desse filho quando tiver mais idade, ela vai levar um tapa, uma agressão, porque essa criança não tem limite, não botaram limites nessa criança. E a mãe vai chorar muito. Mas aí será tarde, né? Aí já é tarde, a gente vê muito isso. E isso preocupa, né? Aonde isso vai levar, né? Você falou que muitas vezes os pais ficam a favor do filho e erradamente. Será que eles não percebem que eles estão, de certa maneira, prejudicando a sua criança? O futuro dessa criança. O futuro, né? dessa criança. Né? Porque hoje, infelizmente, a droga está aí, né, disseminada, e os traficantes é que estão adotando as crianças. Tem até uma palavra, isso que você falou, me lembrou daquele Issam Itiba, falecido recentemente, um grande psicólogo, educador, né? Ele escreveu um livro e o título do livro era Adote seu filho antes que um traficante o faça. Né? Meus amigos, nós estamos conversando aqui com o Dr. Robson Cunha, psicólogo, a respeito de alguns temas ligados
problemas de depressão, falamos de violência, desrespeito à escola, aos professores, enfim. Daqui a pouco nós retornamos no terceiro bloco para ele falar um pouco mais especificamente sobre depressão, sobre sintomas. Até já! Meus amigos, estamos aí voltando ao terceiro e último bloco, falando com o psicólogo Robson Cunha. Eu vou deixar o Robson abordar esse tema da depressão. Muito interessante o que ele estava me falando no intervalo. São pessoas que entram em depressão, não percebem, a família não percebe, porque a pessoa naturalmente já era calma, era meio pouco faladora, ficava mais reclusa, mas isso pode levar a uma outra doença, pior ainda. E os sintomas da depressão muitas vezes são muito disfarçados. Então eu vou pedir o Robson para dar assim, uma informação, um apanhado dessas coisas, Robson. Ok, Norberto. Uma questão da depressão, que nós temos vários tipos de depressão, inclusive a depressão sorridente. Você sabia, Norberto? Sorridente? Não sabia. A depressão sorridente existe, né? Eu vou até relatar um caso que eu atendi em que o rapaz era considerado pela família como o palhaço da casa. Alegre. Brincalhão, mexia com todo mundo. E no final foi descoberto que ele trazia um quadro depressivo importante, né? E muitas vezes você estava falando de sintomas. Os sintomas eles vão surgindo como uma falta de apetite, né? Uma preguiça, chamada preguiça, uma prisão de ventre. Não havendo uma causa orgânica, a depressão leva a uma prisão de ventre. E uma prisão de ventre, olha o perigo da depressão. Uma prisão de ventre não tratada pode se transformar num câncer intestinal. Não é? Você é médico, você sabe. Alterando a função intestinal, muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas. Falta de alimentação. Falta de alimentação, né? Falta de tratar da própria higiene, da sua própria aparência, né? Então, existem vários tipos de depressão. A mais comum que se tem visto é a depressão ansiosa. A depressão ansiosa, ela pode vir a desencadear, veja bem, um transtorno afetivo bipolar. Se a pessoa já tiver uma tendência, né, criada pela família, na relação familiar, intrafamiliar, né, é ali que se desenvolve um transtorno afetivo bipolar que muitas vezes ele não surge, mas a depressão ansiosa, ela pode vir a desenvolver esse transtorno afetivo bipolar, em que ora a pessoa está melancólica, ora está eufórica. Aí não, é uma depressão, é também uma ansiedade. É uma depressão e é uma ansiedade. E ele alterna, né? A depressão com a tristeza e a ansiedade com uma agitação. Então, tudo isso é preciso ser observado desde pequeno nas crianças. Porque, como eu falava agora há pouco, hoje depressão não é só para idoso. Hoje a criança já tem depressão. E onde que essa criança pega esse quadro depressivo? Na família. Pela desordem, pela falta de presença, pela falta de sentar para almoçar, para jantar. Na nossa época nós sentávamos à mesa, né? Toda a família? Toda a família. Esperava-se todos se juntarem, todos se juntarem para trocar, para conversar sobre o dia, né? Sobre as dificuldades até, sobre o estudo dos filhos, né? Sobre os planos de férias, ou então da compra de um carro novo. Hoje não existe mais a conversa. Eu estava outro dia aqui num restaurante e quatro senhores entraram e sentaram para almoçar. 4 amigos. Ato contínuo, eles sentaram e cada um tirou o seu celular do bolso. E eles ali, tete a tete, ninguém conversou com ninguém. Os 4 mexendo no celular. Então, o que falta muito, sobretudo na família? O diálogo.
para não desenvolver situações muito mais complexas e muito mais difíceis. Sobretudo, a depressão. Depressão, todos nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque ela mata e desenvolve, ou pode vir a desenvolver, outras patologias mais complexas, né? Quando se poderia resolver o quadro depressivo, se for já um quadro depressivo grave, com uma medicação, mas sempre também com uma psicoterapia. Com a conversa, Com a conversa, né? E hoje o que está mais em voga é a terapia cognitivo-comportamental, né? Em que promove, né? Provoca, a palavra melhor é essa, provoca com que a pessoa comece a refletir, quer dizer, a voltar para dentro de si e parar de ser mecânico, né? Parar de andar igual um robô, pensar e agir igual um robô. E a terapia cognitivo-comportamental, a pessoa se volta para dentro, se busca, se encontra e percebe, só mesmo a própria pessoa que pode perceber a necessidade de buscar um auxílio médico, um auxílio psicológico, para cuidar dessa depressão. É verdade. Você falou uma coisa importante. Há pouco tempo eu ouvi um médico, um psicoterapeuta, falando de medicina psicossomática. Então, que ele observava muito o comportamento dos seus pacientes e dizia para todos eles: quando a boca cala, o corpo fala. E o que ele queria dizer? Quando uma pessoa, ele citava exemplos, né? Uma pessoa convivia com outra que fazia coisas que incomodavam muito a essa primeira pessoa. Coisas fora do normal, assim, desrespeitos e inconveniências enormes. Mas essa pessoa não tinha coragem de dizer: fulano, pare com isso, você está sendo desrespeitoso, não é assim que se vive, não faça isso. Será que você não se toca que você está atropelando, desrespeitando as pessoas aqui? Essa pessoa não tinha coragem de abrir a boca calava. E essa pessoa, então, porque a sua boca não falava, o seu corpo falava. Dores de cabeça enormes, a pressão subiu, dor de estômago, insônia, ou seja, ela não extrapolava, não botava, não exteriorizava o problema, né? Você está colocando aí a questão da insônia, né? Muitas pessoas entendem que depressão leva a um sono excessivo, leva também, mas não só. A insônia pode ser um sinal de depressão. O sono entrecortado pode ser um sinal de depressão. Então, tudo isso é muito importante ser observado. Aquela visão turva, por exemplo, como o corpo fala, né, que você está colocando, aquela visão turva, de primeiro, deve-se buscar um oftalmologista, claro, sempre buscando afastar doenças orgânicas, né? Porque se tiver, já vai ser tratado. Se não tiver, ótimo, melhor ainda, então já vai numa direção certa, né? A vista turva é um sinal depressivo. São muitas causas, né? Na verdade, a gente precisaria de um programa, 2, 3 programas. Infelizmente, Robson, já me sinalizou o nosso amigo Noé que nós estamos tendo 1 minutinho. Eu agradeço muito, Robson, a sua vinda. É sempre bom a gente contribuir, cada um de nós, com o que sabe, para informar. Agradeço muito a sua vinda. Sei que você teve um dia aí trabalhoso e como nós todos, né? A essa hora da noite, gravando aqui o programa. Peço a você que se despeça dos nossos telespectadores, infelizmente, para a gente terminar o programa. Eu que tenho que agradecer a você, Norberto, por mais esse convite em que você me fez. E fico muito feliz de estar aqui e poder passar alguma coisa para o seu público, né? Para que abram uma reflexão. Uma reflexão de qualidade de vida, que não é somente carro, boa comida, boa roupa, uma boa casa. É ser feliz. E com depressão não se conseguir ser feliz. Perfeito. Ok? Meus amigos, eu me despeço de vocês, desejo uma semana com saúde e paz.
reflitam nesses conselhos do Dr. Robson. Uma boa noite e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.